faz tua graça show em mim. Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui hoje, no nosso 11º dia do desafio, podendo trazer essa reflexão para vocês. E a reflexão que o Senhor colocou em meu coração encontra-se em Mateus 11, dos versículos 28 ao 30, que fala: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei se você sabe o que é um jugo, mas o jugo ele tem uma funcionalidade de facilitar o transporte de uma carga. E o que acontece? Ele tem duas características necessárias para que ele seja funcional. A primeira é que o fardo ligado a esse jugo, esse fardo seja de um tamanho que seja confortável, de um tamanho proporcional a esse jugo. E a segunda característica é que esse fardo não seja extremamente pesado, porque senão o jugo ele perde a funcionalidade dele. Porque senão esse fardo vai acabar machucando as costas de quem está carregando esse jugo. Então são duas características necessárias para que o jugo ele seja funcional. Refletindo sobre isso, e sobre esse convite que Jesus faz, Jesus ele fez esse convite aos judeus. Os judeus eles eram oprimidos por um jugo com fardos extremamente pesados. Quais eram esses fardos? Os fariseus impunham leis que nem mesmo os próprios fariseus conseguiam cumprir. E então Jesus vem e fala: tomem o meu jugo, porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Esse convite que Jesus fez, ele hoje se estende a nós. Jesus, ele nos convida a largar os fardos que nós viemos carregando por tanto tempo. Sejam fardos que foram impostos pelos outros ou até por nós mesmos. Jesus, ele nos convida a largar esses fardos e a tomar o seu jugo, que é suave e com fardo leve. Essa foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que você possa refletir sobre ela e que o Senhor venha tocar no seu coração a partir dela. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Irmãos, aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, isso não faz sentido, estão blasfemando. Isso é um pecado. Mas isso não quer dizer que esse é um pecado maior que os outros tipos de pecado. Apenas esse é um pecado que é extremamente sério, que você tem que tomar cuidado por dois motivos. Primeiro, a pessoa está falando isso para você que é cristão para se irar e tentar, brigar com ela. E a segunda é que esse é um pecado muito perigoso por causa que essa pessoa não vai pedir perdão a Deus por não conhecer Deus. Então, meio que ela não vai pedir perdão, ela não vai dobrar os joelhos porque ela não sabe como fazer isso. E para ela fazer isso, a única pessoa que vai ajudar como professor vai ser você, que basicamente vai ensinar ela a orar, a falar coisas e vai falar com Deus. Então, você que é amigo de ateu, que fala que Deus não existe, senta com ele, conversa com ele, fala sobre quais motivos você acha que Deus existe e ouça ele. Não deixe a coisa que ele falar entrar no ouvido e sair por outro. Não, armazena o que ele falou e tente explicar para ele, falando o que Deus fez na Terra, falando de Gênesis, do capítulo de Gênesis, lendo a Bíblia para ele, e assim ele vai entender que Deus é
o Rei dos Reis, os Deus dos deuses. Essa foi a minha palavra que Deus colocou no meu coração e vamos continuar firme e forte nessa semana. Então, é isso. Até mais. A paz do Senhor, meus irmãos. Como é bom estar aqui com vocês para mais um devocional a respeito do livro de Mateus. E hoje eu quero ler com vocês capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Numa massa de pão, o agente principal é o fermento. Sem o fermento, ele deixa de ser o pão, né? E por mais que ele seja pressionado, amassado por diversas vezes, sem o fermento ele não cresce. E nós, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Que nós possamos estar sempre cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos consola, Ele que nos direciona, por mais que nós sejamos pressionados no dia a dia, mas que estejamos sempre cheios desse nosso agente principal das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus, nosso amigo consolador. Fique com esta palavra e que Deus os abençoe. Paz do Senhor, irmãos! Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade do Evangelho de Mateus, né? E por favor, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 26, que diz assim: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustados, dizendo: É um fantasma? Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo bem forte, teve medo e começando a rir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salve. Irmãos, nós sabemos que o medo se apodera de qualquer um de nós e vai afogando e suprimindo a nossa fé. Como esse versículo explica aqui que Jesus estava se aproximando dos seus discípulos e no mar, porque eles ficaram com medo, acharam que fosse um fantasma ou algo, né, sobrenatural, mas Jesus acalmou e disse: Venham ao meu encontro. E Pedro começou a andar e ir ao encontro do Senhor no mar, mas quando veio um vento forte, mais forte ainda e tensa, ele começou a temer e tremer e sucumbir, começou a afundar, e Pedro iria se afogar e morrer. E assim também acontece conosco, né? Também porque muitos ventos contrários estão vindo contra nós. Quando estamos parados, quando está tudo tranquilo, que está tudo muito bem ao caminho na fé, e, entretanto, se vê um vento e sopra um pouco para lá ou para cá, começamos a balançar. Quando balançamos e alguma coisa começa a temer e ter medo, o medo vai se apoderando e nos fragilizando o nosso interior, que nosso coração e fé e mente. E permita-me dizer, dando o nosso interior, que nosso coração e fé e mente. E permita-me dizer que quando você cria um medo, o medo cria fantasia e fantasmas. E eu sei que fantasma não existe, mas uma que nós criamos, ele passa a existir e todos os fantasmas criam assombrosos e assustam-nos. E por isso nós não tememos. E irmãos, fica com essa mensagem na cabeça. Se você está lutando com o seu fantasma, ou do passado, ou do presente, lute. Para você conseguir lutar com os seus fantasmas,
ter fé, Deus no seu lado, e creia e coloque o Senhor a sua confiança e a sua fé, esperança, e não iremos ficar triste, ficar alguma coisa que você perdeu diante das tempestades da vida. Então tenha fé na sua vida, e essa foi a mensagem de hoje. Amém. A paz do Senhor a todos. Estamos aí em mais um dia do nosso devocional, nosso 15º dia, e eu convido os irmãos a continuar a leitura de Mateus no capítulo 15, do versículo 6 até o versículo 9, que diz assim: não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por conta da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E dentro desse versículo, comecei a refletir muito em relação à nossa adoração, que ela não pode ser apenas da boca para fora, ela não pode ser algo fútil, e sim algo sincero, algo que nós vivemos, não apenas dizer, cantar uma canção bonita, uma oração bonita, não, sim refletir aquilo que nós vivemos no nosso interior, nosso íntimo com Deus, a nossa verdade. E que seja uma verdade agradável aos olhos de Deus, que os nossos costumes, as nossas falas, as nossas falhas, os nossos jeitos não anulem aquilo que Deus ensina para nós, e também que a nossa adoração não seja apenas algo ensinado pelo pastor, ensinado por nossos pais, ou uma coisa imposta a nós, porque o pastor tá olhando, então vamos fazer desse jeito. Não. Deus quer a sua adoração, o seu íntimo, o seu de verdade, que da sua boca saiam palavras que adorem e engrandeçam o nome de Deus, e que sejam palavras sinceras daquilo que você realmente vive, e que ao chegar próximo a algum irmão ou alguma irmã, eles sintam através da sua palavra, através do seu olhar, através do seu sorriso, o que você vive e o que Deus faz através da sua vida, que Ele faz coisas maravilhosas e às vezes nós não percebemos, e que essa palavra não seja apenas uma palavra para os hipócritas, não, seja uma palavra para nos alertar que a nossa adoração seja sincera. Tá bom, meus irmãos, agradeço aí. Tchau. Graça e paz, meus amados, tudo bem? Vamos ao devocional ao livro de Mateus, onde nesse mês a gente cada dia tem lido um capítulo, e hoje dia 16, e eu estarei junto com irmãos compartilhando aqui algo que me chamou a atenção dentro deste capítulo, a confissão de Pedro. A partir do versículo 13, a palavra diz assim: chegando Jesus às partes da Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse eles a vós: quem dizeis que sou? Isso Jesus perguntando aos discípulos. E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né, varões? Tremendo. E dentro dessa palavra, meus amados, eu gostaria muito que um dos momentos assim que os historiadores dizem, né, que é um momento muito lindo na Bíblia, a revelação de Deus a Simão, aonde ele pronuncia, né, que Cristo, ele é Deus vivo na terra. E dentro dessa meditação a gente fica radiante, né, quando a gente entende, e dentro da história a gente consegue identificar essa sensação. Então Deus é tremendo. Que eu e você possamos crer que Deus ele está entre nós, que Deus é vivo, que Deus não abençoa e nos condiciona cada vez mais.
Fica aí a minha meditação. Deus abençoe cada um de vocês e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz. Senhor, meus amados irmãos e irmãs, hoje estaremos vivenciando mais um momento de estudo acerca do Evangelho segundo escreveu Mateus. Gostaria de estar compartilhando com vocês no capítulo 17 de Mateus, versículo 14, que diz assim: E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando eu terei de sofrer? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo, que se tivestes fé, como grão de semente da mostarda, direi a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para nós. Irmãos, o que me chama a atenção nesta palavra foi a falta de fé dos discípulos em eles não ter conseguido realizar aquela cura. Se voltarmos ao capítulo 10 de Mateus, Jesus fala aos discípulos: Eu vos dou autoridade para que vocês venham realizar grandes curas, grandes milagres em meu nome. E aqui na frente, no capítulo 17, quando os discípulos eles têm a oportunidade de estar colocando esta autoridade em ação, eles não conseguem por conta da falta de fé deles. Irmãos, Jesus nos deu autoridade para que nós venhamos realizar grandes curas, grandes milagres no nome dele, ajudar as pessoas que estão necessitadas. Que nós venhamos ter fé e entender o propósito de Deus em nossas vidas. Não permitir que o medo, que a falta de fé, venha inibir este processo, venha impedir que nós venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Na frente os discípulos perguntam: Mas Jesus, por que nós não conseguimos realizar esta cura? E Jesus fala: Por conta da vossa incredulidade. Ou seja, Jesus já tinha dado a eles a autoridade, mas por conta da falta de fé deles, eles não conseguiram colocar essa autoridade em ação. Que nós venhamos ter fé para nós cumprir o propósito de Deus em nossas vidas e para que nós venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Jesus nos chamou como discípulos. Amém, irmãos? Esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, chegamos aqui no 18º dia para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então vamos estar lendo aqui em Mateus, capítulo 18, vamos continuar meditando no livro de Mateus, amém? No capítulo 18, versículo 1 até o versículo 4, amém? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vós converteste e não vós tornaste como uma criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino dos céus. Amém. Aqui, irmãos, está falando para a gente se humilhar na presença do Pai. Se humilhar, buscar, sentir a presença do Senhor. Aqui, quando Jesus fala sobre a inocência de uma criança. Tem vezes que devemos ser inocentes, devemos se humilhar, pedir perdão. Aqui em Mateus também fala sobre o perdão, como se deve tratar um irmão. Amém? Devemos cuidar um dos outros. Criança, quando a criança faz algo que a outra criança não gosta, em segundos, um ou outro vai pedir desculpa. Por quê? Pela inocência de uma criança.
pela inocência delas, elas não vê algo de errado. E nós, como os adultos, somos assim, vejo algo de errado, mas eu não sei eu vejo algo de errado, não, porque eu não vou lá orar pela pessoa, mas já vou criticar, já vou falar algo que não deve, mas não, a criança quando vê, ela vai falar, para de fazer isso, pela inocência dela, pela pureza de uma criança. Então, irmãos, vamos se humilhar, vamos ser mais temente à palavra do Senhor. Vamos ser mais humilde. Vamos entrar na intimidade com o Pai. Porque hoje, nós, como pai, como mãe, fazemos de tudo de melhor para os nossos filhos. Fazemos de tudo. Você que é filho, você pode ver que sua mãe e seu pai estão fazendo de tudo de melhor para você. Imagine o nosso Pai Celestial. Ele só pede, se humilha na minha presença. Busque cada vez mais. Seja como uma criança. Seja como uma criança. Aqui no versículo 4 está falando, portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior reino dos céus. Então vamos se humilhar como uma criança. Vamos ser inocente como uma criança na presença do Pai. Amém? Que Deus continue te abençoando. Fica na graça e paz do Senhor Jesus e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Um forte abraço, fica na paz. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade para o livro de Mateus 19. Eu quero que a igreja abra sua Bíblia em Mateus 19, do 16 ao 22. E eu vou ler. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus, por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? E Jesus lhes respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Explicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele, se queres ser perfeito, vende os seus bens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. E o que essa palavra quer dizer, irmãos? Que nós devemos nos libertar de tudo aquilo que não agrada a Deus, como nossos vícios, como mexer no celular, usar drogas, ir pro baile e se entregar totalmente a Deus. E desde já eu quero que os irmãos meditem essa palavra e agradecer. Olá, irmão. A paz do Senhor a todos. Estou aqui com muita alegria para dar procedimento a esse devocional diário de ler um capítulo do livro do Evangelho de Mateus por dia. Hoje vamos ler no capítulo 20, uma passagem que me chamou a atenção, uma passagem conhecida, mas que meditando, trabalhando nela, a gente compreende muita coisa, que é o pedido de uma mãe que pede para Jesus declarar que ao chegar no reino dos céus, um dos seus filhos sentará à sua direita, o outro sentará à sua esquerda, nitidamente querendo que eles tenham um grau de importância acima dos outros. E Jesus aproveita esse momento para ensinar a diferença do reino dos céus para os reinos daqui da terra, o que a gente compreende aqui na terra por importância, né? Então, no capítulo 20, versículo 22 ao 23, e depois do versículo 25 ao 28, ele nos ensina assim:
Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do mesmo cálice que eu? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Versículo 25. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Aqui nós entendemos, Jesus nos ensina a diferença desse reino dos céus. Que quem quiser ser importante não precisa ter um grau de importância num cargo importante. Deve servir. Assim como nós aqui no nosso trabalho eclesiástico, não importa se você é um pastor, se você é o presbítero, se você é o diácono, se você é o ministro de louvor, se você é um músico, nós somos designados para servir em determinadas áreas. E é isso que devemos compreender. Porque o reino do céu vai ser assim. Jesus nos mostra nesse capítulo quanto Deus é justo para salvar. O capítulo que inicia com a parábola dos trabalhadores da vinha, que aqueles que trabalham do início da manhã recebem o mesmo pagamento daqueles que trabalham 1 hora só, no final da tarde. Isso nos mostra quanto Deus é justo para salvar. Ele oferece a salvação para todos nós. Ele oferece a salvação independente do tempo de serviço. Assim como o salário do pecado é o mesmo para todos, o salário para quem tem fé, para quem busca e trabalha no reino, é o mesmo que a salvação. E nós não devemos nos apegar a cargos, não devemos querer ser mais importante do que ninguém. Estamos aqui para servir, assim como ele veio e serviu para todos nós. Esse capítulo termina com a cura dos 2 cegos. E para mim é como uma conclusão maravilhosa, porque é como se a gente abrisse nossa visão, como se a gente começasse a enxergar também como esses 2 cegos no final desse capítulo. E assim, eu sou muito grato por essa oportunidade, porque eu pude compreender muita coisa, eu pude aprender muita coisa. A Bíblia é surpreendente, cada dia, cada vez que você lê, você vai entendendo coisas diferentes, compreendendo maneiras diferentes de interpretar. E às vezes o mesmo passagem que você já leu várias e várias vezes, você vai compreender de várias maneiras diferentes. Por isso é tão importante a leitura desse livro diariamente, e eu sou muito grato por essa oportunidade. Eu sou muito grato por isso e espero que tenhamos próximas oportunidades. Desejo a todos a paz do Senhor, agradeço a oportunidade e até a próxima.